Sejam bem-vindos ao nosso canal, tá? Por favor, inscreva-se aí no canal, dê o seu like, aperte no sininho para que você possa receber as nossas futuras mensagens. Hoje nós iremos responder a perguntas de temas que nós tratamos nos vídeos passados. E a primeira pergunta que veio do nosso ouvinte diz assim, ó: qual a relação dos espíritos malignos com os seres folclóricos, tá? Então eu vou responder essa pergunta lendo lá em Marcos, no capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 10. Então esse texto aqui fala sobre o endemoniado de Gadara, que diz assim, ó: porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Então nós temos aqui novamente a história do endemoniado de Gadara, que eu gravei vários vídeos sobre esse texto, falando sobre espíritos malignos. Então, repito, você que não assistiu, é só você procurar os vídeos anteriores que você vai ficar bem informado sobre isso. Tá? Então a pergunta ali do nosso ouvinte é qual é a relação dos espíritos malignos com os seres folclóricos. Que seres folclóricos que ele está falando? Os seres folclóricos que ele está falando, usando como exemplo aqui o Pará, nós estamos gravando aqui em Belém do Pará. Aqui em Belém do Pará as pessoas acreditam muito em visagem, acreditam muito em Matinta Pereira. Tá? Quem não sabe, Matinta Pereira é uma velha que se transforma em ave. Então ela aparece nas casas, principalmente no interior, que é mais escuro, tem mais mato, uma região ali rural. E ela pede cachaça e fumo, principalmente tabaco, aquele fumo antigo. E quando as pessoas não dão isso a ela, ela começa a perturbar a pessoa, começa a malinar com as crianças. Tá? Então há esse folclore aqui no Pará. Então é exatamente isso que o nosso ouvinte está perguntando. Que relação há entre esses seres folclóricos e espíritos malignos? Será que esses seres folclóricos realmente existem? Olha, eu já conversei com muita gente, por aí me contaram muitas histórias sobre isso. Há cerca de 15 dias atrás, eu estava conversando com um militar, um soldado, e ele ouviu... eu tenho ouvido os vídeos, e ele chegou comigo e contou uma história muito interessante. Isso foi esse mês. Uma história realmente interessante que eu vou contar para vocês e que tem relação com essa pergunta. Então ele disse que a mãe dele, quando era criança, aqui no interior do Pará, ela disse que encontrou com uma velha no meio do mato, perto da casa dela. E que essa velha pedia sempre para ela cachaça. E que se ela não trouxesse cachaça, disse a velha à criança, ela iria malinar com essa criança. E pedia também tabaco. Aí a criança ia e levava para ela, escondida da mãe. E até que um dia a criança contou para a mãe essa história. Até que a mãe foi lá também e viu a velha. E a velha disse para ela: olha, se vocês não trouxerem cachaça e fumo para mim quando eu vier aqui pedir, eu vou ficar malinando com a tua filha. Aí a mãe ficou com medo também. E esse rapaz me contou que a velha sumia e de repente aparecia um pássaro e ela ia embora. Então, e o rapaz me disse, repetindo a vocês, que a mãe jura que isso é verdade e que a avó ainda viva, ainda hoje jura também que isso é verdade. Ele me perguntou sobre isso. É muito interessante que vem bater com essa pergunta. Então, queridos, o texto que eu acabei de ler diz o quê? Que quando Jesus chega em Gadara, que ele se encontra com o endemoniado, que ele ordena aos demônios, que era uma legião, mais de 2.000 demônios, que saíssem daquele homem, fossem embora, abandonassem aquele homem. Qual é o pedido dos espíritos malignos? Eles pediam: Senhor, não nos mande para fora dessa região. Por que aqueles seres malignos não queriam sair daquela região? É que geralmente espíritos malignos, eles se aculturam, eles se acostumam com a região onde eles ficam. A gente chama muito isso aí de maldição hereditária. Então existem espíritos que moram na família, que moram no estado, que moram no trabalho,
que moram numa pessoa, então aquela pessoa morre e passa para o filho, aí o filho morre e passa para o outro filho. Por isso que existem famílias que têm coisas ruins que passam de pai para filho. Um exemplo, famílias alcoólatras. O pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, é violento, e passa para o filho, passa para o neto e assim vai. Famílias que são violentas, que morrem, que se acabam de maneira violenta, que vivem matando, que vivem morrendo. Famílias que são sempre destruídas, os casamentos nunca vão até o final. Então, existem esses espíritos que trabalham em cima disso. Então, enquanto essas pessoas não tiverem o encontro com Jesus, quando eu digo encontro com Jesus, não é encontro com uma religião, mas é realmente reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, ter fé nele, acreditar no Evangelho, viver o Evangelho. Aí sim esses seres se afastam. Então o que acontece nesse folclore em relação a Matinta Pereira, respondendo à pergunta, é um ser maligno que assume essa forma de Matinta Pereira exatamente para escravizar as pessoas da religião dentro dessa cultura e dentro desse folclore. Ou seja, cria esse folclore, cria essa cultura e todo aquele povo vive em cima disso. Se um dia você encontrar uma velha dessa, olhe bem para ela e diga assim, olha, vai-te embora daqui em nome do Senhor Jesus. Tem certeza que ela vai. Se você usar a autoridade de Jesus, se você crê, se você tem fé em Jesus e usar essa autoridade, esse ser vai se afastar. Ele vai se afastar. Não é porque o nome de Jesus é mágico, não, mas é pela tua fé em Jesus. Jesus diz na Bíblia que aqueles que crerem no seu nome irão repreender espíritos malignos e eles irão se afastar. Está escrito, Jesus falou isso. Ele te delega essa autoridade, ele te dá essa autoridade. Apenas você tem que crer nisso. Certa vez, eu lembro que nós fizemos um retiro na igreja uns 3, 4 anos atrás, e à noite nós começamos a ensinar aos jovens que estavam fazendo o retiro uma instrução militar, um ensino militar muito interessante, que é, à noite, eles terem uma ideia de distância, ouvindo ruídos. Aí eu lembro que nós colocamos um rapaz, até diácono, lá no meio da mata. Então ele ia se deslocando e fazendo os ruídos, para que os que estavam no galpão pudessem identificar os ruídos e dizer que distância estava. Quando nós acabamos que o rapaz voltou, ele disse que lá dentro da mata, ele estava quieto lá fazendo os ruídos, quando de repente ele viu um bicho muito feio, um ser feio que não era um animal normal, passar por ele, parar, olhar, e ele parou, começou a orar e repreender, e o bicho foi embora. Isso ele viu dentro da mata. Ora, é óbvio que ele, como era um diácono, conhecedor da Bíblia, ele simplesmente orou e mandou se afastar. Com a mente, com medo lá, mas mandou se afastar. É óbvio que dá medo. Vou dizer que não dá medo. Claro que dá medo. Então a resposta é essa, tá? Que espíritos malignos, como está aqui no texto, eles se aculturam, se acostumam numa região, numa família, numa pessoa e escravizam a família, a região ou as pessoas. Mas na autoridade de Jesus, no nome do Senhor Jesus, você tem vitória, tá? Creia nisso, tá? Que Deus te abençoe.